Em algum momento da vida, todos nós já fizemos esta pergunta: por que é tão difícil sermos nós mesmos? Pense um pouco. Quantas vezes você engoliu suas palavras para não criar um clima desconfortável? Quantas vezes sorriu e concordou, enquanto por dentro discordava completamente? Ou então, escolheu um caminho profissional não por paixão, mas para atender expectativas de pais, amigos ou da sociedade? Essa é a prisão invisível que carregamos. Uma prisão sem grades físicas, mas com paredes tão sólidas quanto o concreto, armado. Uma prisão construída lentamente, tijolo por tijolo, a cada vez que silenciamos nossa voz interior para agradar ao mundo exterior. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais provocativos do século XIX, identificou essa prisão como uma das maiores tragédias da vida moderna. Para ele, viver para os outros, seguir cegamente a moral estabelecida e abandonar nossa essência em busca de aprovação é a maior forma de escravidão possível. Uma escravidão voluntária, mas não menos devastadora. A pergunta que ressoa, através dos séculos desde que Nietzsche a formulou é: como romper esse ciclo? Como encontrar a coragem para ser quem realmente somos? Torna-te quem tu és. Esta frase poderosa, emprestada de Píndaro e transformada por Nietzsche, ecoa como um chamado à autenticidade em um mundo de conformismo. Mas o que ela realmente significa? Para Nietzsche, o caminho da vida autêntica passa necessariamente pela figura do espírito livre, aquele que tem a coragem de questionar valores estabelecidos e de criar seus próprios valores. Não se trata apenas de rebeldia adolescente ou de rejeição instintiva a regras. O espírito livre de Nietzsche é muito mais profundo e desafiador. É aquele que percebe como somos moldados por forças externas, pela religião, pela educação, pelos costumes sociais, e decide conscientemente romper com essas amarras quando elas sufocam sua essência. É quem entende que a moralidade tradicional, que Nietzsche chamou de moral de rebanho, nos faz iguais e obedientes, mas raramente felizes e realizados. O espírito livre não é alguém que simplesmente faz o que quer sem consequências. É quem assume a responsabilidade pela própria existência, mesmo quando isso causa estranhamento ou até mesmo rejeição. É quem tem a coragem de encarar o vazio deixado pelas crenças abandonadas e preenchê-lo com significado próprio. Nietzsche escreveu: a grandeza do homem está em ser uma ponte e não um fim. O que se pode amar no homem é ser ele uma transição e um ocaso. Esta visão nos lembra que somos seres em constante transformação, não produtos acabados pela sociedade. Ser um espírito livre, portanto, é aceitar a tarefa árdua, mas libertadora, de esculpir a própria existência. É viver a própria verdade, mesmo quando o mundo todo parece remar em outra direção. Esta prisão invisível não é apenas um conceito abstrato. Ela está presente em inúmeras histórias de vida ao nosso redor, talvez incluindo a sua própria. Vamos observar como ela se manifesta no cotidiano. João cresceu ouvindo que precisava ser alguém na vida. Em sua família de classe média, isso significava inevitavelmente se tornar médico, engenheiro ou advogado. Desde pequeno, entretanto, João se encantava com a madeira, com a forma como podia transformá-la com suas mãos. Passava horas na oficina do avô, sentindo o cheiro da serragem, aprendendo sobre ferramentas e técnicas. Quando chegou o momento de escolher uma profissão, porém, a pressão familiar falou mais alto. Carpinteiro? Isso não é profissão para quem estudou em boas escolas, disseram. Pense no seu futuro. Isso é trabalho para quem não teve oportunidades. João cedeu. Formou-se em Direito, passou em um concurso público e hoje, aos 45 anos, tem estabilidade financeira, um bom plano de saúde e férias garantidas. Mas toda vez que passa por uma marcenaria, sente um aperto no peito. Nos finais de semana, esconde-se na garagem para trabalhar em pequenos projetos de madeira. O único momento em que se sente verdadeiramente vivo. João trocou sua essência por segurança e aprovação social.
e agora vive dividido entre o homem que é e o homem que poderia ter sido. Maria sempre demonstrou talento excepcional para a pintura. Desde a adolescência, seus quadros chamavam atenção pela sensibilidade e técnica. Sonhava em estudar artes na capital, talvez até no exterior, mas veio de uma família tradicional do interior, onde o caminho esperado para uma mulher era outro. Arte não enche barriga, advertia sua mãe. Mulher precisa de estabilidade, precisa pensar em formar família. Aos 22 anos, Maria conheceu Carlos, um homem gentil e trabalhador. Casaram-se rapidamente e logo vieram os filhos. Os pincéis e telas foram guardados no fundo do armário. Quando as crianças crescerem, volto a pintar, pensava Maria. Os anos passaram. Os filhos cresceram, mas sempre havia uma nova demanda. Cuidar dos pais idosos, ajudar com os netos, manter a casa em ordem. Hoje, aos 60 anos, Maria olha para suas mãos que nunca mais criaram uma obra e sente que perdeu parte de si mesma. Quando alguém a elogia por ser uma mãe e avó dedicada, sorri com gratidão, mas há uma melancolia em seus olhos que poucos percebem. O luto silencioso por um talento, sepultado em nome das expectativas alheias. Carlos trabalha em uma empresa de tecnologia. É inteligente, tem boas ideias e percebe problemas que seus colegas não veem. Mas em reuniões, quando surge uma ideia controversa ou quando discorda da abordagem do chefe, Carlos permanece em silêncio. Aprendeu que discordar abertamente, não, é bom para a carreira. Seus projetos são frequentemente prejudicados por decisões que ele sabe serem equivocadas, mas prefere seguir o fluxo para não criar caso. Em casa, reclama para a esposa, mas no trabalho mantém o sorriso diplomático. A cada ano que passa nessa dinâmica, Carlos sente sua voz interior ficando mais fraca, mais distante. Às vezes, já não tem certeza do que realmente pensa. Tornou-se tão hábil em agradar que perdeu contato com suas próprias convicções. Estes são apenas 3 exemplos da moral do rebanho em ação. 3 vidas moldadas não pela busca da autenticidade, mas pelo medo do julgamento, pela necessidade de aprovação, pelo conforto ilusório de seguir o caminho já traçado por outros. O que une as histórias de João, Maria e Carlos é um elemento poderoso que Nietzsche identificou com precisão: a máscara social. Vivemos em um constante jogo de máscaras. Colocamos uma para o trabalho, outra para a família, uma terceira para os amigos. Com o tempo, a linha entre a máscara e o rosto verdadeiro se torna tênue. Muitos de nós passamos anos, décadas até, sem realmente nos olharmos no espelho, sem alguma dessas máscaras. O que alimenta esse comportamento? O medo. O medo primordial do julgamento, da rejeição, do ostracismo. Este medo não é irracional. Nossos ancestrais dependiam da aceitação do grupo para sobreviver. Ser expulso da tribo significava literalmente morte. Hoje, mesmo que não morramos fisicamente por desagradar aos outros, algo em nós teme essa morte simbólica. Tememos perder o amor de nossos pais, o respeito dos colegas, a aprovação dos amigos. Tememos ser vistos como estranhos, inadequados, fracassados. Ana é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Formada em administração, trabalha há 12 anos em um banco. Seu salário é excelente e seu cargo é invejado por muitos. Mas desde a adolescência, Ana sente uma paixão incontrolável pela gastronomia. Cozinhar é sua forma de arte, de expressão, de conexão com o mundo. Já há 5 anos, Ana sonha em pedir demissão, usar suas economias para fazer um curso de chefe e abrir seu próprio restaurante. Mas nunca compartilhou esse sonho com ninguém, nem mesmo com seu parceiro. Em sua mente consegue ouvir as vozes. Largar um emprego estável por um sonho? Na sua idade, com essa concorrência? Ana imagina o desapontamento nos olhos de seus pais, que tanto se orgulham de sua carreira corporativa,
o julgamento dos amigos que a consideram sensata e bem-sucedida, e assim, a cada dia, Ana veste sua máscara de bancária satisfeita e guarda sua essência de chefe para os jantares de fim de semana que oferece a amigos próximos. O único momento em que se sente verdadeiramente viva e realizada. A máscara de Ana, como a de tantos outros, não é uma mentira deliberada. É uma adaptação, uma estratégia de sobrevivência em um mundo que parece recompensar a conformidade e punir a autenticidade. O problema é que, como Nietzsche alertou, essa estratégia cobra um preço terrível: a alienação de si mesmo. Diante desse cenário de máscaras e medos, Nietzsche nos oferece não apenas um diagnóstico, mas um caminho. Este caminho passa pelo conceito talvez mais famoso e incompreendido do filósofo, o Übermensch, frequentemente traduzido como super-homem ou além do homem. Longe de ser um conceito elitista ou uma proposta de superioridade biológica, como interpretações equivocadas sugeriram, o super-homem nietzschiano é um ideal, um chamado à autossuperação humana. É aquele que tem a coragem de criar seus próprios valores depois de perceber que os valores tradicionais são construções humanas, não verdades absolutas descidas dos céus. O super-homem é aquele que aceita o desafio de ser artista da própria vida, esculpindo sua existência segundo critérios que ele mesmo estabelece, não simplesmente herdando valores e propósitos de tradições ou autoridades externas. Este caminho não é fácil. Como Nietzsche advertiu, tornar-se o que se é exige luta constante, enfrentamento de resistências internas e externas e a coragem de habitar temporariamente o vazio deixado pelas velhas crenças, antes que novos valores possam emergir. Roberto exemplifica esse processo. Aos 50 anos, executivo bem-sucedido de uma multinacional, Roberto sentia um vazio crescente. O sucesso profissional, o carro de luxo, a casa espaçosa, nada disso preenchia um sentimento persistente de que sua vida havia sido construída segundo roteiros alheios. Em uma crise que seus amigos chamaram de loucura de meia-idade, Roberto pediu demissão e usou suas economias para comprar um terreno na periferia da cidade. Ali, onde crescia apenas mato, iniciou uma horta comunitária. Convidou vizinhos, escolas locais e pessoas em situação de vulnerabilidade para participar. No início, as críticas foram implacáveis. Familiares preocupados questionavam sua sanidade mental. Ex-colegas zombavam de seu downgrade na vida. Até mesmo alguns moradores locais desconfiavam de suas intenções. Mas Roberto persistiu. Hoje, 5 anos depois, a horta se tornou um projeto premiado de sustentabilidade e inclusão social. Roberto vive com muito menos dinheiro, mas com um brilho nos olhos que não tinha há décadas. Pela primeira vez, ele diz: "Sinto que estou vivendo minha própria vida, não a vida que o sistema esperava de mim." A história de Roberto não é um convite para que todos abandonem suas carreiras corporativas por projetos sociais. O ponto central é que ele teve a coragem de questionar os valores que guiavam sua vida e de criar novos valores alinhados com sua essência mais profunda. Ele personifica o que Nietzsche descreveu: criar. Essa é a grande salvação do sofrimento. Assim é que a vida se torna mais leve. Inspiradora como pode ser, a filosofia de Nietzsche nos coloca uma questão prática: como aplicar esses conceitos no dia a dia? Como iniciar essa jornada de libertação sem necessariamente promover rupturas drásticas que podem ser impraticáveis para muitos? O processo pode começar com pequenos passos conscientes. Primeiro, pratique o questionamento sincero. Diante de cada decisão significativa, pergunte a si mesmo: esta escolha é realmente minha? Ou estou fazendo isso para corresponder a expectativas externas? Este simples exercício de consciência já quebra o automatismo com que frequentemente seguimos roteiros alheios. Em seguida, experimente pequenos atos de verdade. Você não precisa promover revoluções imediatas em sua vida para começar a ser mais autêntico.
Comece expressando suas verdadeiras preferências em situações de baixo risco. Um filme que você realmente quer assistir. Um restaurante que você realmente quer frequentar. Uma opinião genuína sobre um tema não controverso. Aprenda a dizer não, sem elaborar justificativas. Nossa tendência a explicar excessivamente nossas recusas muitas vezes revela nossa insegurança quanto ao direito de ter preferências próprias. Um não firme e calmo, sem longas explicações, é um exercício poderoso de autenticidade. Busque momentos de solitude reflexiva. Em um mundo hiperconectado, raramente estamos verdadeiramente sozinhos com nossos pensamentos. Reserve tempo, regular, mesmo que sejam apenas 15 minutos diários, para desconectar-se de influências externas e reconectar-se com sua voz interior. Identifique seus valores fundamentais. Pergunte a si mesmo: o que eu defenderia mesmo se estivesse sozinho? O que considero inegociável? A clareza sobre nossos valores centrais funciona como bússola quando enfrentamos pressões para conformidade. Cultive relacionamentos que honrem sua autenticidade. Observe quem em sua vida celebra seu verdadeiro eu e quem exige conformidade como preço do relacionamento. Sem necessariamente romper laços, você pode conscientemente investir mais energia em relações que nutrem sua essência. Aceite que desapontar os outros é parte inevitável do processo. A culpa por não corresponder às expectativas alheias é uma das maiores algemas da autenticidade. Reconheça que você não pode ser autêntico e, ao mesmo tempo, atender a todas as expectativas externas. Adote a visão de longo prazo. A construção de uma vida autêntica não acontece da noite para o dia. Haverá avanços e recuos, coragem e medo. O importante é manter-se orientado pela bússola interna, mesmo quando o progresso parece lento. Cada um desses passos pode parecer pequeno isoladamente, mas juntos criam um caminho gradual para maior liberdade pessoal. Como Nietzsche nos lembra, não é a intensidade, mas a duração do grande sentimento que faz os grandes homens. Seria desonesto sugerir que o caminho nietzschiano da autenticidade é fácil ou sem custos. A verdade é que ser genuinamente você mesmo em um mundo que constantemente pede conformidade tem seu preço. Você enfrentará incompreensão. Pessoas que sempre o conheceram de uma certa maneira podem resistir à sua transformação. Algumas relações podem ser tensionadas ou mesmo rompidas quando você deixa de representar o papel que os outros esperam de você. Você experimentará solidão. Caminhar por sua própria trilha significa, inevitavelmente, afastar-se das estradas mais movimentadas. Haverá momentos em que poucas pessoas compreenderão sua jornada. Você conhecerá a dúvida. Sem o conforto de seguir caminhos previamente aprovados, você enfrentará momentos de incerteza sobre suas escolhas. A responsabilidade pela própria vida pode ser um fardo pesado. Mas há também o outro lado dessa equação: o prêmio da liberdade. Pessoal, quando você começa a viver segundo sua verdade interior, experimenta uma forma de paz que nenhuma aprovação externa pode oferecer. A paz de estar em harmonia consigo mesmo. Há uma vitalidade que emerge quando deixamos de gastar energia, mantendo máscaras e reprimindo desejos autênticos. Nietzsche descreveu essa experiência como a grande saúde, não apenas ausência de doença física, mas um estado de integridade, onde corpo, mente e espírito funcionam em alinhamento, sem as distorções impostas por valores externos não examinados. O filósofo nos lembra, com sua habitual contundência, que viver é ser implacavelmente contra tudo o que em nós, e fora de nós, quer nos enfraquecer e morrer. Viver autenticamente é, portanto, um ato de afirmação da vida em sua plenitude, com suas alegrias e dores, certezas e dúvidas. A verdadeira liberdade, na perspectiva nietzschiana, não está em fazer o que se quer de forma impulsiva, mas em criar conscientemente a própria vida, assumindo a responsabilidade por essa criação.
É reconhecer-se como artista e obra simultaneamente. Como Nietzsche escreveu em A Gaia Ciência, o que não me mata, me fortalece. As resistências que enfrentamos no caminho da autenticidade não são obstáculos a serem evitados, mas forças transformadoras que nos ajudam a esculpir quem realmente somos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Se chegou até aqui, aproveite também para deixar um comentário sobre qual dessas histórias relatadas neste vídeo tocou você e por quê. Talvez você tenha reconhecido um pouco de si mesmo em alguma dessas narrativas. Talvez tenha sentido aquele desconforto peculiar que surge quando uma verdade escondida vem à tona. Este é o convite. Comece hoje mesmo sua pequena revolução interior. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Uma decisão autêntica, um momento de honestidade consigo mesmo, uma pequena recusa a seguir o roteiro esperado, qualquer um desses pode ser o primeiro passo. Como Nietzsche nos ensinou, tornar-se quem se é não é um destino, mas uma jornada contínua de autodescoberta e autocriação. Uma jornada que começa com uma simples, mas profunda pergunta. Quem sou eu quando não estou tentando ser o que os outros esperam de mim? A resposta a essa pergunta pode ser o início da sua verdadeira liberdade.